rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Boa noite para você, amigo. Um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. E ontem, Edinaldo, com toda a segurança, eu posso lhe afirmar que o Santa fez a sua pior partida até aqui na Série D do Campeonato Brasileiro. Perdeu o jogo para o Campinense por 2-0. Deu a impressão de que o Campinense que precisava de uma vitória para classificar e não Santa para voltar ao G4. O que aconteceu? Santa perdeu o jogo, ficou sem o G4, pelo menos no fim dessa 12ª rodada, e terminou sem o seu treinador. Isso porque o desempenho foi tão ruim, mas foi um desempenho tão paupérrimo, tão constrangedor ontem em Campina Grande, que a diretoria do Santa, no vestiário pós-jogo, demitiu o técnico Felipe Conceição, que voltou com um dos diretores do clube de carro de Campina Grande para a capital pernambucana, para realizar todo aquele passo a passo do distrato com o Santa Cruz. E hoje, desde manhã, a diretoria do Santa já começou a conversar, tentar chegar a um denominador comum de um nome para comandar o Santa a priori nos 2 próximos e últimos jogos do Santa na temporada. Nessa primeira fase, passando de fase, e pode assustar um pouco o Santa em quinto, mas é completamente plausível o Santa passar de fase, depende apenas de si. Aí esse comandante ficaria também para o mata-mata da Série D, quem sabe até o acesso à Série C, Edinaldo. A coisa mais difícil do mundo é a gente falar o Santa depende de si, porque aí é que está o problema, né? Santa Cruz, quando depende dele próprio, não resolve o problema. É um negócio terrível, e essa troca de treinador, faltando 2 rodadas para terminar essa fase agora do Campeonato Brasileiro da Série D, por mais que as pessoas achem que foi um erro, uma precipitação, gente, se existe algum resto de esperança para se alimentar ainda, essa esperança não poderia ser mais com Felipe Conceição. Não que ele seja responsável por tudo, porque o Santa Cruz é um dilúvio de erros abrangente, é uma coisa que se transforma o tempo todo em problema e envolve muita gente. Mas ele teve uma contribuição muito grande, né, na maneira do trabalho dele, na maneira de escalar o time, na maneira de privilegiar um, não privilegiar outro. Quer dizer, eu acho que não dava mais para esperar com o Felipe Conceição. Eu concordo plenamente com você, plenamente, 100%. Eu não gosto de mudanças de todo jeito de comissão técnica. Eu acho que um treinador ele precisa, até para tentar potencializar e conhecer as características do elenco. Até porque nós temos aquela cultura de transferir responsabilidade sempre para o treinador. Exatamente, e é um treinador que ele teve a pré-temporada, ele teve algumas contratações sugeridas por ele, inclusive até contratações que ele falou na entrevista coletiva há pouco tempo atrás. Ele falou, olha, o Iago Silva só veio porque eu falei com ele. Emerson Souza estava no Sampaio, um jogador que tinha contatos, talvez para B, para C, mas veio porque eu chamei, convidei, disse que o Santa estava pagando. Era o prestígio pessoal dele. Isso, mas, Edinaldo, em todas as entrevistas coletivas, ele tinha algumas convicções que eu discordava e eu falava isso tranquilamente aqui nos debates e tal. E eu fazia até algumas perguntas, por exemplo, questão do Natson, em detrimento a Chiquinho. Toda a torcida do Santa discorda dessa preferência dele por Natson. 70%, 80% da imprensa, talvez 100% até, eu não vou dizer porque ninguém tem a razão total, mas boa parte da imprensa também concorda com o torcedor de que o Chiquinho é um jogador com mais predicados técnicos que o Natson, e já deu. O primeiro tempo do Natson ontem foi uma coisa horrorosa, a primeira etapa do Natson ontem contra o Campinense, não à toa foi sacado no intervalo. E outras convicções dele falando que vê evolução no Santa Cruz. Esse é o ponto, cara. E vê evolução, que o Santa fez um grande jogo com o Nacional de Patos. Várias vezes ele... E o pior, Igor, é como o Santa Cruz estava numa colocação até certo ponto confortável. Segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Aí as pessoas começaram a assumir esse discurso dele. Algumas pessoas começaram a assumir esse discurso dele. Não, o Santa Cruz está realmente crescendo, está evoluindo. Não estava, minha gente. Não estava. Aliás, estava dentro de campo, não convencia em nada, em absolutamente nada. Aliás, vamos separar a primeira fase do Santa pré-jogos contra o Globo, porque aí é o bônus de todo mundo da chave, né? O Santa conseguiu pegar esse bônus 100%, fazer 6 pontos lá e aqui. Teve time que perdeu pontos para o Globo. Acredite se quiser, o Potiguar de Mossoró, que é o próximo adversário do Santa, empatou em 0-0 com o Globo em Ceará-Mirim. Mas antes de enfrentar o Globo, eu sinceramente achava um Santa um time ligeiramente superior, mais confiável que o Santa após os jogos contra o Globo, porque era um time que pelo menos levava pressão, mas não era vazado. Ele ganhou de 1-0 do Souza, ganhou de 1-0 do Campinense, ganhou de 1-0 do Iguatu, chegou a empatar
fora de casa com o Nacional de Patos e só não ganhou o jogo porque vacilou com um jogador a mais. Agora, eu não vi evolução, eu vi o contrário do que achava o Felipe, eu vi involução. Eu vi Exatamente. o Santa caindo um pouco de rendimento mesmo com algumas peças chegando. Então, Edinaldo, o próprio Zé Teodoro deixou claro, a gente ficou muito preocupado com o desempenho do Santa ontem no jogo lá em Campina Grande e decidiram pela demissão do Felipe Conceição, que deixa o Santa com 54% de aproveitamento. Aí vão pensar, olha, não é aproveitamento tão ruim não. Gente, Felipe Conceição comandou o Santa contra o Central, Belo Jardim, ganhou, contra o Ibis, perdeu, e contra o Petrolina no Campeonato Pernambucano foi eliminado. Lá em Petrolina, 1-1, eliminado nos pênaltis. Exatamente. Por isso que está essa agonia com o calendário para o próximo ano. E ganhou daquele jeito de Campinense, Souza e Iguatu, ganhou fácil do Globo, também pudera, ganhou de Central e Belo Jardim. E os outros foram tropeços com o próprio Petrolina, Nacional de Patos, Pacajus 2 vezes, 2 empates. O Nacional de Patos, 2 empates, perdeu para Ibis, Potiguar de Mossoró, Souza e ontem para o Campinense. O jogador último contratado chegou, viu? Foi indicado pelo Felipe Conceição, ele chegou hoje. Caramba, hein? Chegou ontem, treinou hoje já sem o Felipe Conceição no comando técnico de Santa Cruz, o Matheus Alessandro, repetindo o que eu disse ontem, não é o meia. Muita gente que é meia, que acha que o Santa precisa de um meia. O Matheus Alessandro ponta, né? É um ponta de velocidade, é o Lucas Silva, é a mesma característica do Lucas Silva. É um ponta que vai disputar a posição ou pela esquerda, mas principalmente com o Lucas pela direita. O Pipico vai ser reforço para o jogo contra o Potiguar de Mossoró domingo. Aliás, é jogo fio desencapado domingo, viu? É o jogo mesmo, é trocação de bala, é matar ou morrer. Porque é aquela história, o Santa Cruz não pode mais vacilar, né? Não pode mais vacilar. Esse jogo é Copa do Mundo para o Santa filme Cruz. de Aliás, bang-bang, né? Filme de o ação. jogo contra o Campinense, a rigor, já seria um jogo com essa motivação. Uma atmosfera decisiva. Que o Santa não levou para o campo. Pelo que você falou aí, o time parecia que estava Não. passeando dentro de campo. Jogo né? ruim, lamentavelmente. ruim e de quebra, as mudanças do Felipe Agora, quebraram o Santa. É um jogo que deve ter uma preocupação mais redobrada, porque a cobrança vai ser muito grande. Claro. É um jogo de alto risco, as pessoas precisam estar preparadas para conter possíveis problemas que possam acontecer. A gente está vendo como é que está o termômetro do futebol, e principalmente com um gigante como é o Santa Cruz, quando está numa situação dessa como está. Então, toda a precaução possível para essa partida do próximo domingo. Jogo que a gente vai falar mais no decorrer da semana, claro, mas jogo que pode vai decretar a volta do G4 para o Santa Cruz. Em caso de vitória, porque é um duelo direto, o Santa volta a entrar no G4, ultrapassando o Potiguar. Na pior das hipóteses, pode vai ser que... Vai decidir contra o Iguatu lá no Ceará. Lá em Iguatu, sul cearense, o Iguatu já é eliminado. Então, o Santa depende das suas próprias forças para classificar. 4 pontos não é uma garantia, mas deixa o Santa com 23 pontos e é uma probabilidade boa de passar. 6 pontos está garantido. Aí é só ver se vai terminar em primeiro, em segundo ou terceiro. O Souza ainda pega o Globo, por exemplo, uma situação em que o Souza a gente já pode garantir que está classificado com toda a certeza do mundo. Estamos lembrando, minha gente, que nós estamos numa fase da competição que ainda é para se classificar para os mata-matas. Ah, sim, depois e são 3 mata-matas. Olha a dificuldade né? do Santa Cruz ainda nessa primeira fase, né? E depois são 3. Imagina quando chegar nos 3 mata-matas, pelo amor de Deus. Bom, falando sobre treinador, que é claro que o torcedor do Santa está curioso, eu estou indo por 4 frentes. Vamos lá, o Zé Teodoro seria a primeira frente, dele ser convencido a treinar o Santa Cruz. Ele não descartou totalmente ontem, não, quando você fez a pergunta. Ele falou que não queria, foi até perguntar a Lília Fonseca, nossa companheira Lília Fonseca. Foi Lília? Foi Lília que fez a pergunta. Alô, Lília, um abraço para você, parabéns. Então ela fez uma pergunta sobre isso, que poderia de novo surgir o nome dele, como já surgiu em diversas vezes. E eu acho que ele quer continuar na função que está, mas isso. Lá na frente ele não descarta. Ele até falou, olha... Isso não quer dizer que eu não volte ainda a ser treinador. Perfeito, mas eu acho que no momento atual ele não quer. Eu acho que é coisa dele, atualmente ele não quer. Ele quer ter uma pré-temporada, ele quer contratar, quer ver contratações, ele quer fazer o papel prévio aos jogos. Porque agora, Edinaldo, ele vai ter quais contratações? O Matheus Alessandro que chegou... Né? Ele pode até, talvez, queimar a história dele, vencedora como treinador, se tiver um insucesso. Então, não acredito que o Zé Teodoro vai virar o treinador, mas pode acontecer. Pode acontecer. Nilson Corrêa, é o nome que surgiu, falei com o Nilson hoje, ele falou, não, seria uma honra, mas ninguém falou comigo hoje. O Nilson, eu tenho certeza que se ligarem para o Nilson, eu acho que ele aceita. O Nilson, inclusive, saiu há pouco tempo do Aimorés, da 2ª Divisão Mineira. Roberto Fonseca, um nome que já surgiu em pauta várias vezes, foi demitido há pouco tempo do Figueirense. 61 anos, foi campeão do Nordeste com Sampaio Corrêa. Um dos nomes em pauta, mas até onde eu saiba não recebeu contato.
Luizinho Vieira, até onde eu saiba, é o plano A. Informações de bastidores dão conta que o Luizinho Vieira, como jogava bola, viu? Ah, sim. 2001 aqui no Santa. Que meia para jogar, meu amigo. O jogador era sensacional. Jogador dá muito. Jogador do caramba. O Luizinho Vieira. Calma, controle-se. Lembra do gol dele em cima do Júlio César? Do Júlio César, Flamengo? Sim. Então o Luizinho Vieira, 51 anos, passou por Manaus, Retrô e Passo Fundo ano passado e vinha fazendo boas campanhas com o Ipiranga de Erechim. Foi demitido, sabe quando? Ontem. Está no mercado. No empate com o Náutico, 3-3. Foi o Ipiranga dele que empatou com o Náutico 3-3. Ele é o treinador de ontem, exatamente. E foi demitido. Foi demitido. Hoje? Foi demitido. Hoje? Foi demitido hoje. Depois do jogo, né? Depois do jogo. Primeiro dia dele como desempregado hoje, depois de sair do Ipiranga. Então... Coisa, né? O jogo na mão, o Náutico vai lá e reverte o processo. Coisas do futebol. Vamos lá então, vamos escutar o Zé Teodoro falando sobre o momento pós-derrota. Como é que foi a conversa para a demissão do Felipe Conceição e o que pensar daqui para frente? Realmente a gente ficou preocupado, né? Nós temos que tomar a decisão de fazer alguma coisa no momento que ainda pode fazer, né? Então você está na fase de classificação, nós temos aí a condição de chegar a 25 pontos e buscar a nossa classificação. Não interessa que ela seja primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E acho que nós temos que reabilitar e recuperar, juntar aí juntamente o grupo de jogadores e trabalhar o emocional, a autoestima. É lógico que o rendimento, a produção não tem nos agradado nesses últimos jogos, né? Então nós não alcançamos a pontuação que nós queríamos, então uma decisão da diretoria, a gente tem que tentar buscar aí o mais rápido possível, vamos trabalhar um nome, trabalhar um profissional que chegue aqui e já dá continuidade, porque nós já conhecemos praticamente todo o trabalho, vamos ajudar o Santa Cruz e ajudar o profissional que chegar. Pronto, então o Zé Teodoro em meio a tantas reuniões no dia de hoje, Ed. Valeu, Igor. Valeu, Ed. Você acaba de acompanhar aqui, torcedor pernambucano, a terça-feira tricolor.